7h23. Falar, eu quero encontrar vocês amanhã nas ruas de Caicó. Já preparei minha bike, tá lá lavadinha, né, João Barros? João disse que minha bike estava muito suja. Mandei lavar a bichinha já, a magrela, pra gente pedalar amanhã nas ruas aqui de Caicó. 7h23. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o odontólogo da Caicó Sorridente, Caio Alves. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira, aqui trazendo informações referentes a alguns temas da odontologia. Muito obrigado pelo espaço. Olha, o nosso tema de hoje não vai ser a importância da bicicleta para os dentes, mas deve fazer também bem, né? Mal não faz. Mas vamos falar sobre fases de adaptação com a prótese removível. Como é que é essa questão aí? Marcos, esse é um tema muito importante e mais uma vez a gente direciona esse tema a muitos ouvintes do seu programa que eu já percebi que são usuários de próteses removíveis, né? E hoje em especial para aqueles pacientes, para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas que estão na iminência de trocar sua prótese ou de colocar a sua primeira prótese, de fazer esse novo uso, né, de fazer essa troca. Porque isso é importante ser falado. Porque, Marcos, a fase de adaptação com a prótese removível, ela existe e não é um mito, né? A gente sabe que quando o paciente vem a utilizar uma prótese nova, seja ele já usuário de prótese ou um usuário novo, existe uma fase de adaptação. E hoje a gente vai entender como é que funciona essas fases de adaptação, para que essas pessoas possam diminuir a ansiedade com relação a esse uso, porque muita gente, quando vai trocar sua prótese ou usar uma prótese pela primeira vez, ela chega muito ansiosa, querendo já sair com sua prótese, fazendo todo tipo de alimentação. E a gente não está aqui para vender ilusão, a gente está aqui para falar a verdade e falar aquilo que existe em torno de um uso de uma prótese dentária do tipo removível, que é uma prótese que reabilita o paciente, devolve funções, mas existe um período de adaptação, como qualquer prótese, seja ela de qual membro seja. Por exemplo, prótese de membro superior, do braço, prótese de membros inferiores, das pernas. Existe um período de adaptação da mesma maneira. Então esse paciente passa um tempo se adaptando, o paciente coloca uma prótese que vai ajudar ele muito no desenvolvimento de suas funções no dia a dia, mas ele não vai conseguir sair correndo da primeira vez em que colocou essa prótese. Então da mesma maneira funciona com a prótese dentária. Esse paciente não vai conseguir saindo com medo de tudo que vem pela frente, porque a gente sabe que existe um período de adaptação. Mas para começar a falar desse período de adaptação, eu sempre começo falando do tempo ideal de uso de uma prótese dentária. Mesmo quando o paciente já é adaptado à prótese dentária, o uso de uma prótese ela não deve ultrapassar 16 horas diárias. Então você perceba que a nossa mucosa, a gengiva, o osso, ele não está adaptado. Os estudos mostram que ele não deve ficar mais do que 16 horas suportando aquela prótese. Então, e como é que eu faço, Caio? Sempre bato nessa tecla. Tira a prótese para dormir durante as 8 horas noturnas, porque esse período que a mucosa precisa de descanso. E para aqueles pacientes em que a gente está trocando a prótese ou que está confeccionando uma prótese nova, a gente sempre tenta dizer a esse paciente que ele comece utilizando por períodos menores, 6 horas, no próximo dia começa a utilizar por 7 horas, por 8 horas, 9 horas, até conseguir chegar às 16 horas. Porque, Marcos, as primeiras 24 horas de adaptação com essa prótese, até que ela funciona muito bem. Depois do segundo dia, começa a ter os primeiros incômodos naturais de um uso de uma prótese removível. Então, a nossa boca começa a salivar mais, produz mais saliva. Por que produz mais saliva? Porque ele entende a prótese como um corpo estranho. Então, para ajudar, para combater esse corpo estranho, que na verdade é um instrumento reabilitador, ele começa a produzir mais saliva como uma maneira de se proteger. E o paciente começa
a ter uma dificuldade nessa produção de saliva, e isso gera uma certa ansiedade quando ele começa a perceber essa condição. Então, nas primeiras 24 horas, muitas vezes não tem nenhum tipo de desconforto. Começou 30 para 48 horas, começam os desconfortos, e isso chegando até o 5º dia ao seu ápice de desconforto. Então, nesse período, é importante que o paciente possa fazer uso de algum tipo de analgésico, de algum tipo até mesmo de anti-inflamatório, e que ele procure o profissional para fazer os ajustes necessários dentro desse período, dessa janela de 5 dias. Porque, por exemplo, no momento em que a prótese formou algum tipo de ulceração ou afta, essa prótese precisa ser ajustada. E ela não é ajustada em casa. Muita gente tem a mania de pegar serra de unha, de pegar muitas vezes instrumentos abrasivos para poder desgastar a prótese. Não é assim que funciona. Porque quando a gente vai fazer o ajuste da prótese, a gente faz um ajuste específico na região onde está o incômodo. O paciente, quando começa a fazer os ajustes em casa, ele faz esse ajuste de forma aleatória. E aí ele pode colocar a perder uma prótese que foi tão bem confeccionada, pode ser colocada a perder por causa de um ajuste mal feito. Então o ideal é procurar o profissional com calma, fazer o ajuste, tentar novamente, começar o processo novamente para ir buscando essa adaptação com essa prótese dentária. Então a medicação nessa fase ela ajuda muito também. Outra coisa muito importante, Marcos e ouvintes, o tipo de alimentação que essa pessoa vai fazer nos primeiros dias de uso. Não adianta achar que você vai colocar prótese removível e vai conseguir comer carne dura, um churrasco no mesmo dia. Não vai. Isso daí é mais um tipo de ilusão. Você vai conseguir comer depois que tiver adaptado, depois do período de adaptação. Porque você, como ser humano, como organismo, vai desenvolver mecanismos para se adaptar a essa nova realidade. Eu sempre faço uma analogia que não sei nem se é tão verdadeira, mas que eu gosto de fazer. Muitas vezes a gente compra um calçado, um sapato, ele é acolchoado e o nosso pé é super rígido. Se a gente pegar no tecido, na nossa pele do pé, ele é rígido. E a gente usa esse sapato, vai caminhar, chega em casa, tem um calo. Imagine você com uma prótese dentária de resina que é dura, em cima de uma mucosa que é finíssima, que é a mucosa da nossa boca, a mucosa gengival. Então, isso não tem como ser uma coisa macia. Não vai dar certo. Vai ter um atrito inicial. Então, isso tem que ter paciência para fazer esse uso. Independente do tipo de prótese que essa pessoa vai fazer uso. Então, ela tem que entender que esse é um momento, um momento que a gente tem que ter um pouco de cautela. Então, não vai sair comendo tudo que vem pela frente. Começa com alimentos mais pastosos, vai aprendendo a maneira de mastigar, vai aprendendo a ter novos mecanismos para poder driblar algum tipo de não adaptação a esses períodos iniciais, e depois disso ela vai estar completamente adaptada e vai estar fazendo as funções normais do dia a dia. E se você usou até uma analogia da questão do sapato, né, que provoca calo, né? Usando essa mesma figura de linguagem, de que, por exemplo, a prótese pode causar calos, né? Traz um prejuízo, um desconforto muito maior para a pessoa? Muito maior, porque é um tecido extremamente vascularizado e um tecido extremamente inervado que vai gerar um desconforto muito maior do que, por exemplo, um desconforto de um calo no pé. Isso aí é fato. Mas que isso tem condição, Marcos, de ser tratado, desde que ela faça uma prótese com uma pessoa especialista, que tenha os mecanismos também, enquanto profissional, de fazer os ajustes da prótese. E essa pessoa que faz a prótese, ela sabe que é normal ter ajuste na prótese, e ela sabe o que é normal e o que não é normal para o que o paciente esteja sentindo. Então, sentir esse incômodo nos primeiros dias é muito comum. A gente já espera que esse paciente venha a relatar isso, então a gente nunca vai receber esse tipo, muitas vezes, de reclamação. A gente nunca vai receber com surpresa, a gente já está esperando esse momento. Claro, existe paciente que coloca a prótese na boca e se adapta sem nem fazer um ajuste, existe, mas isso está muito ligado ao limiar de dor de cada pessoa, ao quanto de incômodo que aquela pessoa suporta.
Então isso aí não tem como a gente medir o que é certo e o que é errado. A gente tem como medir que uma pessoa ela suporta a fases adaptativas mais facilmente do que uma outra pessoa. Então isso aí vai de ser humano para ser humano. O Vitor pergunta aqui, produtos que ajudam a fixação de prótese podem prejudicar a saúde ou não, principalmente com relação à ingestão? O Corega, que é o mais conhecido, falando aqui até de marca mesmo, porque o Corega é como algumas marcas que já dão nome ao produto. O Corega, que é o mais conhecido de todos, não causa mal nenhum para o paciente. O Corega não faz nenhum tipo de mal, muito pelo contrário. Ele ajuda na adaptação, ajuda na vedação e diminui a entrada de alimentos entre a prótese e a mucosa, e o rebordo. Então, esse tipo de material, ele não causa nenhum prejuízo, pelo contrário, ele não traz mal nenhum e ajuda ao paciente a se adaptar, mesmo que sua prótese seja super arrochada. O fixador, ele não atua somente como fixador, ele também atua como bloqueador de entrada de partículas de alimentos. Então, ele é ouro, é um produto que é ouro no uso do paciente que está buscando uma adaptação com prótese removível. Desde que o paciente saiba usar pouca quantidade e que depois higienize bem a mucosa e a prótese, para que não fique resíduo desse produto. A prótese removível, pergunta aqui o nosso ouvinte, ela é indicada para qualquer pessoa ou não? A prótese removível, ela é indicada para qualquer pessoa que tem a condição de se fazer o uso. Existem poucos pacientes que, por exemplo, perdeu completamente o rebordo e que esse tipo de prótese realmente fica inviável. Mas, pelo menos aí 95% das pessoas, a gente tem a possibilidade de estar indicando, desde que realmente tenha a ausência de dentes, né? Qualquer pessoa que tenha perdas dentárias, seja ela unitária ou múltipla. É possível que alguém tenha dificuldade de se adaptar à prótese? É possível que muita gente tenha dificuldade de se adaptar. Muita gente tenha dificuldade de se adaptar. Mas a gente está falando justamente isso aqui, Marcos, não como uma maneira de vender um produto. A gente está hoje aqui justamente para conscientizar essas pessoas de que isso é normal e que ela deve procurar o atendimento para fazer esses retornos e corrigir esse problema a fim de buscar uma adaptação com esse processo de uso de uma prótese dentária. Então existe essa possibilidade, mas que isso a gente consegue vencer durante esse processo de confecção e o processo de adaptação. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos lá, trazer aqui. Bom dia. Eu não sei o nome. Eu acordei agora e vi ele falando sobre a adaptação de prótese. O meu caso está sendo muito complicado, porque eu extraí todos os dentes e não estou conseguindo, o doutor não está conseguindo eu concluir a minha prótese, porque eu tenho ânsia de vômito na hora. Eu queria saber qual o problema, o que ele pode fazer, que ele disse que ele não sabe mais o que fazer. E aí, Caio? Olha, Marcos, é um caso muito específico, né? Então, assim, eu não tenho como dar nem um diagnóstico, porque eu nunca atendi a paciente. Eu tenho maneiras de fazer a prova da prótese desses pacientes. Eu não sei se a ânsia de vômito dela é no momento da moldagem ou no momento do uso da prótese, porque se for do uso da prótese, quando o paciente relata ânsia de vômito, é porque essa prótese está ultrapassando o limite de linha de palato duro para palato mole. E esse paciente, quando dá o goto, né, que a gente coloca essa alimentação, a gente vai para uma área muito sensível que gera uma ânsia espontânea. Mas a gente tinha que avaliar, não tem como dar um parecer sem entender o que é que está acontecendo. Se é na hora da moldagem, existem maneiras de moldar o paciente, que a gente, como especialista, consegue já ter essa visão em posições diferentes, que o paciente não tem a possibilidade de engolir esse material. A gente sempre diz que esse paciente esqueça a respiração bucal, respire só pelo nariz, né, na hora desse momento, que esqueça essa respiração por meio bucal, e que quando ele faz essa respiração somente pelo nariz de maneira bem calma e pausada, ele consegue controlar a ansiedade, caso essa ânsia seja gerada por algum tipo de ansiedade do momento do tratamento. Mas existem maneiras de driblar isso também, com calma e cautela. Mas aí tinha que realmente saber o que é que estava acontecendo, porque eu não consigo identificar o que é o problema real no caso da senhora que fez a pergunta. Como você falou, para cada caso é um caso, cada né? caso é um caso, exatamente. Por isso que é bom que ela faça uma avaliação, né? Exatamente.
Ok, então. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte: qual a forma mais indicada de higienização da prótese? Essa pergunta sempre é boa, sempre as pessoas perguntam sobre a maneira mais indicada de higienização da prótese. A prótese tem que ser removida durante o sono, né? A gente sempre indica que ela possa ficar em um recipiente com água, né, durante essa noite, mas antes ela tem que ser feita a higienização. Essa higienização, você vai ter uma escova de cerdas rígidas de uso somente para a prótese, que se você ainda tiver algum dente em boca, não usa a mesma escova dos dentes, usa outra escova. E você vai higienizar a sua prótese não com creme dental, e sim com sabonete líquido neutro ou com detergente neutro, porque ele consegue fazer uma retirada dessa gordura que fica sobre a prótese. Então você consegue limpar ela e de maneira não abrasiva. Utiliza o sabão neutro ou o detergente neutro, coloca dentro de um copo ou um recipiente com água, com 3 gotinhas de água sanitária para fazer essa desinfecção. No outro dia lava com água corrente e está pronto para o uso novamente. Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó 384, no centro de Caicó. Telefone 998910201 3421 4421. Que tipo de atendimento a gente encontra na Nova Caicó Sorridente? Marcos, todos os tipos de atendimentos em todas as especialidades da odontologia, inclusive com especialidade com especialista em reabilitação oral, que no caso sou eu, sou especialista em prótese dentária, não somente prótese removível, hoje é um tema da prótese dentária, também a prótese sobre implante, prótese fixa sobre dentes e diferentes tipos de prótese. Se você procura atendimento humanizado, você procura Nova Caicó Sorridente, que lá você terá. Que legal, obrigado, Caio, pela sua participação. Muito obrigado, Marcos. 7h40, confirmando.